A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, em Cristo Jesus, que Deus abençoe as vossas vidas. Seja bem-vindo ao canal Batalha Espiritual. Canal Batalha Espiritual, meus queridos irmãos e irmãs, agora um canal parceiro do canal Deus é Fiel Diante do Trono. Eu espero que os irmãos, tá o link desse canal aqui na descrição, entra lá, se inscreva nesse canal, compartilhe os vídeos. Nós estaremos aqui, irmãos, trazendo mais uma vez uma mensagem biblicamente, mostrando diante da Bíblia o que é o arrebatamento pré-tribulacionista, que conta na Bíblia, que alguns dizem que não está na Bíblia. Eu espero aí, irmão, que possamos aí convencer os cristãos que mais duvidam aí do arrebatamento pré-tribulacionista, né? Que duvidam aí deste grande evento que vai acontecer. Então eu trouxe aí o primeiro vídeo. Se você não viu o primeiro, vê lá o primeiro vídeo, escuta aí o primeiro vídeo em nome de Jesus, e eu vou estar falando aqui continuar falando. Está aqui em cima, né, avisando aí desse primeiro vídeo. Também no final desse vídeo está ali a descrição para você entrar neste vídeo que começa a falar. O arrebatamento pré-tribulacionista, irmão. É a única explicação aí razoável para nós relatarmos aí o fato que a palavra de Deus em Mateus 24 fala que alguns serão levados e outros deixados para trás. Nenhuma outra explicação que podemos aí ter para este capítulo de Mateus 24. Eu queria explicar, os irmãos conseguir explicar, se nós vamos passar pela grande tribulação e depois vai ser retirado a igreja do Senhor. Para que a palavra do Senhor iria dizer que uns serão levados e os outros deixados, né? Porque se tem a grande tribulação, se todos vão ser salvos na grande tribulação, não vai ter mais salvação. Para que então a palavra de Deus iria relatar isso? Então seria na qual vemos aí as exclusões de pessoas, irmão. Nós vemos aí que Mateus 24 fala, no qual vemos aí as exclusões de pessoas não preparadas para o evento, né? Jesus adverte aí sobre a rapidez do acontecimento, cuja o dia ele afirmou que somente o Pai conhecia. Cita aí a semelhança do dia de Noé. Meus queridos, então, irmãos, estando dois no campo, será um levado e deixado o outro? Estando aí, meus queridos, duas moedas no moinho, será levada uma e deixada a outra? Meus queridos, como é que conseguimos a explicação? Se é pós o arrebatamento, se nós vamos ficar após a tribulação, irmão. Então, para que o Senhor não conseguir entender e não conseguir encaixar como eles conseguem explicar isso? A palavra do Senhor diz: vigiais, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. E então, estando dois no campo, será levado um e o outro será deixado, como está em Mateus 24, capítulo 40 a 42, irmão. Bom, eles tentam aí diluir os ensinos do Senhor. Eles tentam diluir, eles tentam acabar, como tem acontecido aí até mesmo nas novas versões da Bíblia. Meus amados, é uma demonstração aí de desprezo pela verdade. É uma demonstração de falta de respeito pela verdade. A verdade da palavra do Senhor. Querer encaixar uma coisa que não se encaixa. Portanto, irmão, trata-se de uma enorme arrogância religiosa aí. Falar que nós vamos passar pela grande tribulação. A palavra vinda, irmão, parósia, refere-se aí, irmão, à vinda do Senhor somente para os crentes num local e tempo específico. Já a palavra, irmão, apocalipsis, usada no versos 30 e 31 do mesmo capítulo, significa revelação, meus queridos, lá em Mateus. Ou seja, a revelação, irmão, da assombrosa santidade da glória do Senhor.
Essa palavra, irmão, está relacionada com a sua volta para enfrentar a batalha do Armagedon, após a qual Cristo, irmão, estabeleceu o seu reino de 1000 anos na terra. Meus queridos, ele adverte sobre o dia que virá, despercebidos pelo mundo, irmão. Despercebido aí pelo mundo, mas percebido pelos que estão aguardando a sua volta, e que deve estar percebido aqueles que estão aguardando a volta do Senhor. Esses versos, irmão, são cruciais para que se estabeleça aí, irmão, grande esperança da igreja. Em Lucas 21, capítulo 34 e 36, irmão, nós lemos essa advertência de Jesus aos seus discípulos em todas as eras. Ele diz assim, ó: olhai para vós, não cometa, não contença que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e de todo o cuidado da vida, e venha sobre vós o improviso aquele dia, irmão, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiais, pois, em todo o tempo, olhai para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e que estar em pé diante do Filho do Homem. Oh, Deus! Se indagarmos, irmãos, a uma multidão, se nós perguntarmos, irmão, a uma multidão que está na igreja, numa manhã de domingo, quantos crentes, irmão, estão preparados para subir junto com o Senhor? Dificilmente, irmão, veremos mãos sinceras sendo levantadas. Dificilmente, irmão, veremos mão sincera sendo levantada, porque a maioria, irmão, não terá ido aos estudos bíblicos da semana, aos estudos bíblicos da palavra de Deus, aos estudos bíblicos da mensagem de Cristo. Meus queridos, eles têm dado aí preferência a novelas, a jogos, a televisões, as coisas da internet. Não tem dado a menor importância à mensagem do Senhor, à palavra do Senhor. A explicação, irmão, para tal descaso com as coisas de Deus é que já estamos mergulhados na apostasia dos últimos tempos. Meus queridos, esquecendo da advertência de Cristo para que estamos preparados para a sua vinda. Agora mesmo, irmão, Satanás tem espalhado aí grandes armadilhas de entretenimento para distrair o povo de Deus, inclusive, irmão, dentro das igrejas, de prazeres carnais e outras condenações, irmão, que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21. Para que nós, os cristãos, irmão, olhemos somente para o Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, como está em Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Meus queridos, é hora de nós olharmos somente para Cristo e não nos embaraçarmos nos cuidados desse mundo, meus queridos. Meus queridos, Satanás tem tirado o nosso foco para nós não olharmos somente para o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e consumador da nossa fé, que nós viemos nos embaraçarmos com as coisas desse mundo. Ele quer isso para nós, ele tem jogado essa armadilha, irmão. Satanás, irmão, se nós olharmos o inimigo da nossa alma, se nós olharmos, era um anjo, irmão, de grande inteligência, que Deus tinha no seu reino celeste. Meus queridos, e ele sabe como ninguém usar essa inteligência para encher o coração do homem e encher o reino do inferno de almas enganadas pelas suas astúcias. Meus queridos, se nós olharmos
o agricultor costuma estar atento, irmão, ao fim da sua colheita. Que ao fim da sua colheita seja feita antes que chegue o inverno. Aproveitando aí, irmão, um verão, um período, um provérbio aí, irmão, do sábio Salomão, ele vem dizer que o que ajunta no verão é filho ajuizado. Mas o que dorme, irmão, na cega é filho que envergonha. Olha o que ele diz. Salomão, ele faz isso num provérbio deles. Isaías, irmão, capítulo 57, versículo 1, a parte C, ele diz assim, nos ensina. Ele nos ensina. O justo levará antes do mal. O justo é levado antes do mal. Olha aqui o que diz. Isaías, capítulo 57, versículo 1. Ele nos ensina. O justo é levado antes do mal. Se ele é levado antes do mal, por que nós vamos ficar na grande tribulação? No verso 3, irmão, e 5 do mesmo capítulo, nós lemos ali a advertência que é referente a gozar as delícias mundanas. Né? O Senhor Jesus fala ali, Isaías dá a advertência sobre nós gozarmos das coisas mundanas e estarmos embaraçados com as coisas mundanas. Mas chegais vós aqui, vós filhos da agureira, descendência adúltera e de prostituição, de quem fazeis os vossos passatempos, contra quem escarnecerás a boca, e deleitais para fora as vossas línguas. Porventura não sois filhos das transgressões, descendência da falsidade, que vos inflames com os deuses debaixo de todas as árvores verdes, e sacrificais os filhos nos ribeiros e nas fendas do penhasco. Meus amados, se nós pegarmos esse verso, nós poderíamos facilmente aí encaixar, nós poderíamos facilmente aí aplicar, irmão, botar na aplicação desses líderes, desse evangelho de prosperidade, que vivem profetizando maravilha aos seus seguidores. A árvore verde aí, irmão, desses pregadores ambiciosos que são as notas verdes de dólar que eles enviam para os paraísos fiscais. Meus amados irmãos e irmãs, as escrituras sagradas, irmãos, afirma enfaticamente, irmão, que o anticristo não poderá revelar antes que o Espírito seja retirado desta terra. O anticristo jamais poderá se manifestar antes que o Espírito do Senhor seja retirado desta terra. Onde ele habita, irmão? Nos nossos corações. Nos corações dos verdadeiros cristãos. Então, como, irmão, se os verdadeiros cristãos vai ser retirado a única coisa que ele tem de proteção, a única coisa que mantém eles realmente, porque a palavra do Senhor diz que é o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado. Se ele for retirado dos nossos corações, como, irmão? Como a igreja vai passar pela grande tribulação? Leiamos, irmão, o que o apóstolo Paulo ensinou na segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. E agora vós sabeis que o que detém para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já é mistério da injustiça, opera somente a um que agora resiste, até que do meio seja retirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Meus amados, isso é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia, e contra a Bíblia não tem argumento. A presença do Espírito Santo, irmão, funciona como uma barreira, impedindo aí, irmão, o rompimento destas águas poluídas de Satanás, que possam inundar, irmão, o mundo, causando enormes destruições. Esta água poluída, irmão, com todos os tipos imagináveis, irmão, de desgraças físicas e espirituais.
com todos os tipos, irmão, de blasfêmias contra Deus. Oh, irmão, meus queridos irmãos e irmãs, os membros, irmão, da nova era pregam que a era de Aquários, a qual bem poderia ser encaixar, irmão, neste rompimento dessa barragem, inundando aí com as águas rotas do pecado os quatro cantos da terra. Eles usam a expressão no outro sentido, irmão, mas Deus sabe do que ela realmente significa, a era de Aquários. A promessa, irmão, do Senhor é clara. Ele vai arrebatar e encontrar nos céus os seus amados. Meus queridos, Paulo se explica isso na carta a qual ele escreve em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 18, porque mesmo o Senhor descerá, irmão, dos céus, com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficamos, irmãos, vivos, veremos o arrebatamento juntamente com ele nas nuvens. Seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens e encontrar, irmão, o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai vós uns aos outros com esta palavra. Meus queridos irmãos e irmãs, como nós acabamos de ler, como nós acabamos de ver, o Senhor não vai mandar, irmão, Gabriel, o Senhor não vai mandar Miguel. É Ele mesmo, irmão, em pessoa, que vai nos buscar e nos levar para cima, irmão. Não é outro, é o próprio Senhor Jesus. Satanás, irmão, está em total prontidão com as suas hostes malignas. Ele é o príncipe, irmão, da potestade dos ares. Ele está pronto, irmão, para atacar os que dormem, os que estão se negligenciando, os que estão contaminando com todo tipo de apostasia. Ele anseia, irmão, pelo dia. Ele anseia, irmão, pelo momento em que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 12, 12. Ele, meu Deus, irmão, como ele espera que isso se torne realidade, para que ele possa, irmão, descer à terra, para fazer um enorme estrago no coração daqueles a qual não estão com Cristo, destruir vidas e levar para o inferno. Ele é o maior exemplo, irmão, do sadismo espiritual que alguém possa imaginar. Ele é o maior exemplo, irmão, de todo tipo de depravações a qual o homem jamais imaginou. Satanás vai lançar sobre a terra. Meus queridos irmãos e irmãs, os que amam e que servem ao Senhor Jesus Cristo como Senhor, irmão, e Salvador de suas vidas, serão arrebatados antes que esse terror dos terrores seja deslançado, irmão, sobre a terra, sobre este mundo pecaminoso. O arrebatamento vai acontecer sim, antes da grande tribulação, porque isso é promessa de Deus. Nós não vamos ficar aqui. Quem quer ficar, que fique. Quem quer dizer que fica, fica. Faça um bom proveito, porque eu não quero estar aqui. Eu quero ser levado antes dessa tormenta. E nesse evento, irmão, os cristãos que amam a vinda de Cristo, a vinda do Senhor, e que estão confiantes nele, irmão, então alegramos na salvação de Cristo que nos deu. E vamos trabalhar, irmão, com toda a força, com toda a garra, para nós arrebatar, irmãos, vidas do fogo do inferno, arrebatar vidas da mão de Satanás, porque os finais, os últimos segundos da terra está acontecendo. Nós, como servos, como noiva do Cordeiro, temos que anunciar a mensagem de salvação do noivo. Meus queridos irmãos, espero que esse vídeo sirva para o seu relevo espiritual, espero que esse vídeo sirva para ajuda se você está indeciso. Os versículos bíblicos estão aí, é Bíblia, não estou inventando história.
Não estou trazendo, é Bíblia. Não estou mudando o contexto. Segue lá e lê. Lê. Que Deus abençoe as vossas vidas, meus irmãos.